Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de artes? Então, aqui quem está falando com vocês, Paulo Braine. A aula de hoje é para os sextos e EJA 3, tá? Então, vamos para a aula 8. Mas primeiro vamos para a hora da correção. Então, vamos lá. Atividade da aula 7, a aula anterior. Primeiro, localize a alternativa verdadeira de acordo com a aula. Teatro de animação é... Letra B. É uma modalidade que tem como principal característica a possibilidade de dar vida a objetos inanimados, ou seja, objetos que não têm vida. Então, é a letra B, tá certo, pessoal? Segundo, observe atentamente a imagem e marque a alternativa verdadeira. A figura representa que tipo de bonecos? Então, se vocês observarem bem, a alternativa correta é a alternativa D, fantoches, tá certo? A representação ali é de fantoches. Terceiro, de acordo com a aula, qual tipo de boneco podemos observar na tirinha? Então, vocês observem, né? Tem um pouquinho de crítica social ali, nos quadrinhos, né? Na tirinha. Mas a alternativa correta é a letra A, marionetes. Tá certo? Então, letra A, marionete. Quarto, localize a alternativa correta de acordo com a pergunta. O que são fantoches? Se você optou pela letra B, são bonecos que o manipulador veste na mão, ele encaixa os dedos ou a mão em seu tecido. Então está correto, tá bom? Letra B. E o quinto e último, preste bastante atenção e localize a alternativa certa. Sobre qual tipo de bonecos as duas imagens estão representando? Então, se você escolheu a letra D, bonecos de vara, está correto, tá? É só observar ali a questão de observação ali das duas figuras. E as duas figuras têm em comum, pois são conduzidos por varas. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. A aula de hoje é sobre a classificação dos instrumentos musicais. Nesta aula, vamos conhecer alguns tipos de instrumentos musicais e sua classificação, tá bom? Vocês observem nas figuras, né, os diversos tipos de instrumentos existentes. A importância de classificar os instrumentos musicais. Então, graças à diversidade de formas e variedades de materiais com que são feitos, os instrumentos emitem sonoridades muito diferentes. Atualmente, existe uma grande variedade de instrumentos conhecidos, o que originou a necessidade de organizá-los e dividi-los por famílias. Vocês observem bem, né? Os diversos tipos de instrumentos existentes, a variedade e toda a forma, né, todas as características de cada instrumento com as suas sonoridades específicas, tá certo? E vamos lá. Família dos instrumentos musicais. Então, dentro dessa variedade de instrumentos musicais, existem as subdivisões e as divisões dos instrumentos, né? Como eles são classificados de acordo com as suas formas. Então, a família dos instrumentos musicais são instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão e, por último, os instrumentos elétricos.
elas são classificadas destas 4 divisões aí, tá bom? Aí vocês observem bem as imagens. Os instrumentos, eles ultrapassam civilizações, ultrapassam o tempo. Eram usados desde os primórdios, desde as origens da humanidade. Já tinha necessidade de emitir o som. E os instrumentos de corda? Vamos agora para os instrumentos de corda, porque elas são divididas em 4, né? 4 divisões. Então vamos primeiramente falar dos instrumentos de cordas. E eles podem ser divididos em cordas friccionadas, dedilhadas e percutidas. E vocês vão observar bem ao longo da aula o que cada nomezinho desse significa, tá bom? Só desde já observem os diversos tipos de instrumentos de cordas existentes aí, tá? Vamos para as cordas friccionadas. O que são elas? São os instrumentos com vara. Aqueles que você tem a necessidade de utilizar uma vara para a emissão dos sons desses instrumentos. E eles são instrumentos clássicos, né? São voltados para a música clássica, enfim. Apesar de que atualmente, né, acabou rompendo essa barreira de que os instrumentos de vara eles são apenas para música clássica, né? Acabou tirando esse paradigma e muitos jovens, né, que têm formação com música clássica acabaram rompendo essas barreiras e agora utiliza-se muito os instrumentos de vara para músicas populares também. Neste caso, as cordas do instrumento elas são friccionadas com um arco. O arco é feito com uma vara de madeira, a qual se adapta a um conjunto de cerdas, ou seja, crina de cavalo. Devidamente esticadas com o auxílio de resina, elas friccionam-se as cordas do instrumento de modo a produzir som, né? Aí vocês podem observar os diversos exemplos de instrumentos que utiliza-se a vara para a emissão do som. As cordas dedilhadas, né? Falamos das cordas friccionadas, agora cordas dedilhadas. E o que são elas, né? São as cordas voltadas com esses instrumentos que são tocados com os dedos ou com uma palheta. Exemplos: a harpa, né, que é um instrumento milenar que está vários milhões de anos, né, uma diversidade de anos aí. Violão, o bandolim, o cavaquinho, entre outros, tá? Então, esses instrumentos aí, né, uma mistura de instrumentos milenares com instrumentos populares, mas são cordas dedilhadas, né? Você pode fazer um som bem bacana, né? Um dedilhado bem legal. E além de você emitir também um som, né? No caso a base, né, normal do som do violão, você também pode fazer o dedilhado, né, com os dedos. Então vamos para as cordas percutidas, né? E o que são essas cordas? São as cordas do piano, que são vibradas por intermédio de martelos. Elas são acionadas quando os dedos do piano, do pianista, elas tocam as teclas. Exemplos, né? O piano. Então, é isso aí. O instrumento de sopro, né? Que eles podem ser subdivididos em sopro humano, madeiras ou metais, né? Eles têm o formato, né, o acabamento de madeira ou de metais, mas eles são utilizados, né, são os instrumentos de sopro aí que são representados através das figuras. Aí eu coloquei uma observaçãozinha ali, né, a flauta, que é o mais antigo dos instrumentos de sopro, e o oboé, que ele tem o tom da orquestra, a clarinete,
que ainda é feito de madeira. Então vocês podem observar a quantidade, a diversidade de instrumentos de sopro existentes. O sopro mecânico, que é o sopro com teclas. Então aí estão alguns exemplos de instrumentos de sopro mecânico, né? Por exemplo, a gaita, né? O acordeão, entre outros. E os instrumentos de percussão, né? Finalmente, os instrumentos de percussão. Falamos dos instrumentos de sopro e os instrumentos de corda, né? Em todas as suas variedades. Vamos agora para os instrumentos de percussão. É um instrumento musical cujo som é obtido através de impacto, ou seja, percussão, raspagem ou agitação com auxílio de baquetas, né? As baquetazinhas lá. E os instrumentos de percussão eles podem ser subdivididos em sons indeterminados e sons determinados, tá bom? Os sons indeterminados são os instrumentos que são usados para marcar o ritmo, ou seja, são aqueles instrumentos que vão seguir aquela marcação, né, e o ritmo que está sendo evidenciado ali, que está sendo mostrado através de um instrumento musical, por exemplo, o violão, né? Aí a parte da percussão, né, tanto a bateria como o tambor, eles vão ser conduzidos através do som do violão, né? Por exemplo, o vocalista vai lá e canta uma música e dependendo da batida do que está sendo tocado no violão, o baterista ele vai ser conduzido e vai fazer a marcação de tempo ali para o vocalista, né? Ele está sendo conduzido pelo o som do violão, então é um instrumento que marca o ritmo. E os sons determinados são aqueles tipos de sons, né, de percussão e de instrumentos musicais que tanto faz, né, você utilizar, tanto é conduzido ou não pelo som do violão, né, pelo som de outro instrumento musical, porque é como se ele se destacasse, né, entre os instrumentos musicais. Então, ele ao mesmo tempo que é um instrumento de percussão, ele também é um instrumento que emite um som específico, né? Então, dá para você fazer até utilizar as batidas ao mesmo tempo e também a parte sonora, né, do instrumento. Eles emitem os sons dos acordes, enfim. E esses instrumentos eles produzem os sons das notas musicais e possuem afinações. Agora vamos para os instrumentos elétricos. São aqueles que têm o seu som produzido e ampliado com o uso da eletricidade. Eles são subdivididos em cordas, né? Eles são divididos em cordas, né? Por exemplo, guitarra elétrica. Vocês podem observar na imagem, né? O baixo elétrico, também observem na imagem. E os instrumentos de teclas, né? Os instrumentos elétricos de teclas, que é o teclado, por exemplo, que vocês podem observar nas imagens, entre outros instrumentos elétricos que envolvem teclas. E aqui eu deixo para vocês os filmes sugeridos para vocês, tá certo? O primeiro ali é A Escola de Rock, do grande e famoso Jack Black. Ele ensina os garotos, né, que já tem uma formação de música clássica. E seria interessante vocês assistirem esse filme, é muito legal. O segundo ali é um anime japonês que fala sobre você nunca desistir dos sonhos. É bem legal, vale a pena também vocês assistirem, né? O anime japonês, existem até aplicativos do celular, né? Aplicativos específicos para os animes. Aí vocês baixam esse aplicativo e lá pesquisa pelo nome Beck. E o terceiro é O Som do Coração, né? É um filme musical aí. É uma história muito bonita mesmo, envolve romance, envolve muita coisa, aventuras, e é isso.
E recapitulando, né, tudo aquilo que eu falei, a classificação dos instrumentos musicais, a importância de classificar os instrumentos musicais, né, toda a aula, todo resumido em tópicos para vocês podem observar aí, tá? Falamos dos instrumentos de cordas, dos instrumentos de sopro e os de percussão, tá bom? E é isso. Aqui são as referências para a realização do material, as fontes de pesquisa aí, para vocês pesquisarem e tal. É muito interessante, né? Porque foram através dessas pesquisas que foi realizado o desenvolvimento dessa aula. E é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigado por tudo. E valeu. Fui!